O Evangelho da Glória de Cristo é a imagem de Deus. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus, e hoje eu separei um texto da Palavra de Deus para a gente meditar a respeito dele. O texto está lá em 2 Coríntios capítulo 4, a partir do verso 1, tá bom? E ali a Palavra do Senhor nos diz o seguinte: pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, antes nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está descoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas como vossos servos por amor a Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Irmãos, esse texto é absolutamente fantástico nas suas implicações. O que mais me chama a atenção num texto dessa natureza não é a bela poesia, se a gente poderia assim dizer, a bela prosa, o bom uso das palavras, a boa retórica, a qualidade do texto escrito, no caso aqui, naturalmente traduzido, Paulo não se expressa em português, mas a gente percebe uma linguagem bonita, profunda, interessante e etc. Mas o que mais me chama a atenção não é exatamente as características literárias do texto, mas as realidades por detrás do texto. Às vezes, por exemplo, quando um homem quer conquistar uma mulher, ele pode escrever palavras lindas. Só que às vezes este desejo do conquistar pode ser mais ou menos nobre. E, por exemplo, não é o ponto de dizer que os interesses sexuais são menos nobres do que outros interesses, vamos pensar assim. Entretanto, vamos trabalhar um paradigma de um homem que quer transar com uma mulher por considerá-la bonita, interessante, atraente, sei lá o quê, e de alguma maneira acha que vai conquistar esta mulher se lhe escrever uma carta belíssima, com, enfim, juras de amor e etc., e uma linguagem pomposa, florida, que pretende ser profunda, interessante, atraente e tudo mais, mas o único objetivo daquilo tudo é, vamos pensar assim, o sexo. E o sexo pelo sexo. E vamos trabalhar que dentro desse contexto específico não há ali o verdadeiro amor ou a verdadeira admiração pela pessoa que ali existe, mas existe ali, de alguma maneira, uma fascinação por uma imagem que se cria em nome da aparência, da beleza, dos desejos sexuais e etc. No caso como eu estou descrevendo, este homem pode produzir uma belíssima poesia a fim de conquistar o objeto do seu interesse sexual, mas vocês percebem que por detrás das palavras belas existe um sentimento mais nobre. Aliás, existe um sentimento menos nobre. E esse sentimento menos nobre, ele acaba esvaziando as palavras bonitas quando a gente conhece, né, a sua realidade. É mais ou menos assim como quando políticos floreiam os seus interesses financeiros, de roubar o país e propina e etc., com palavras como a lei, a justiça, o Estado democrático de direito, blá 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 blá. Imagine essas sentenças destes juízes corruptos, que muitas vezes assim estão ali recebendo dinheiro para livrar a cara de condenados na justiça e etc, e etc, e etc, e usam palavras bonitas e tal, e por detrás aquilo na verdade
é uma realidade podre, né? A gente poderia, por exemplo, pensar nas sentenças de acusação e condenação da Inquisição, que usavam o nome de Deus de forma toda florida para condenar as pessoas às mortes brutais na fogueira, e no afogamento, e na tortura, e não sei aonde, lá nos contextos da Europa da era medieval. Então, o que eu estou querendo chamar a atenção de vocês é que, na verdade, podem existir textos bonitos, formais, muito bem escritos, que na verdade têm por detrás de si realidades podres, malignas, pecaminosas, egoístas, carnais, sensuais, pequenas, egoístas e um monte de coisa. O que me chama a atenção nesse texto aqui é o contrário disso tudo. É a absoluta excelência e nobreza e beleza dos contextos e realidades por detrás das palavras. Paulo fala de uma coisa que é muito especial, que é o ministério. Ele começa o texto dizendo que recebendo e tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, a gente não desfalece. E aqui a gente já pode pensar muita coisa, né? Talvez, em termos temporais, a primeira coisa que precisa ser enfatizada aqui é a misericórdia. Para que haja ministério cristão, deve haver misericórdia de Cristo, misericórdia de Deus em direção daquele que vai ser o ministro. Paulo sabe bem como que é isso, né? Paulo foi um homem que descreu de Cristo. Paulo foi um homem que combateu a igreja. Paulo foi um homem que perseguiu a doutrina dos cristãos e os cristãos como pessoas e consentia na morte, na tortura e se envolvia particularmente na tentativa de extirpar o nome de Cristo da face da terra. Mas recebeu misericórdia, misericórdia foi feita a ele. E em função disso, Paulo ganhou um ministério. Paulo ganhou a autoridade e a oportunidade de servir a outros, de ministrar a outros, naturalmente de acordo com a misericórdia que foi feita a ele. E dentro desse contexto, ele diz assim que ele não desfalece. E, naturalmente, quando a gente fala uma coisa desse tipo, eu não vou me desanimar. Na verdade, a gente está admitindo tacitamente que existe muita coisa que poderia nos fazer desanimar, mas a gente não vai desanimar. Então, na verdade, o recebimento da misericórdia e o ter o ministério para pregar misericórdia a outros não é uma tarefa fácil e simples. E Paulo, aparentemente, admite isso. Mas ainda assim que essa não seja uma tarefa simples, ele não desfalecia. Pelo contrário, o que dava força para que Paulo viesse a não desfalecer? Era o testemunho da sua própria consciência em relação a algumas questões fundamentais. Para ser um ministro cristão, é necessário rejeitar aquelas coisas que, por serem vergonhosas, se ocultam. Quando algumas pessoas tentam tornar a igreja o local do politicamente correto, o que acontece? É natural que os problemas da igreja sejam escondidos, porque se forem revelados, tais questões negativas e problemáticas e pecaminosas e diabólicas e etc. são vergonhosas. Então, qual que é a postura de algumas pessoas? E aqui não tem nenhuma indireta para ninguém. Vocês sabem que eu sou bastante direto, né? Eu estou fazendo aqui a reflexão no nível teórico, tá? Quando existem coisas ruins e estas coisas se ocultam, a gente percebe que estas coisas ruins querem impor a sua presença, não serem trazidas para a luz a fim de serem desmascaradas, e para que as trevas que estão, naturalmente se manifestando não venham a se dissipar em função da luz que vem dissipar as trevas. Paulo não conseguiria ser um ministro cristão se agisse desta forma.
Paulo rejeita estas coisas vergonhosas que se ocultam. E quando você olha aquilo que Paulo escreve, Paulo toca o dedo em inúmeras feridas das igrejas às quais ele escreve. Eu estou lendo aqui este texto a partir da segunda carta aos Coríntios, e quando você lê a correspondência de Paulo com os coríntios, você percebe que Paulo fala de coisas extremamente vergonhosas. Em contextos da sexualidade, aquele jovem, né, que fazia sexo com a mulher do seu pai, provavelmente, naturalmente, não fosse a sua mãe, a sua madrasta. Imagine que você dissesse alguma coisa desse tipo, né? Que coisa vergonhosa para você tratar dentro de uma igreja, não é verdade? Paulo fala das pessoas que arrastavam umas às outras aos tribunais pagãos para resolver questões de menor, pensar assim, interesse, né? De interesse menor diante dos interesses maiores da vida. E que coisa vergonhosa é essa postura, não é verdade? Inclusive podemos falar sobre esse assunto em outros contextos. Alguns usam esse texto para trabalhar aquela noção da pecaminosidade do recurso à justiça de uma forma geral. A gente pode trabalhar essa noção, mas Paulo bota o dedo na ferida e diz que vergonha, né, é para a igreja tentar resolver problemas simples entre os irmãos diante de magistrados pagãos, por exemplo. E Paulo vai botando o dedo na idolatria, né, de pessoas que estavam querendo beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Já pensou que coisa pesada você ter que conversar com os irmãos da igreja e dizer, toma cuidado com o cálice dos demônios. E Paulo, né, pega pesado em muitas questões e com muitas coisas aqui. Mas Paulo entendia que a única forma de ser um ministro cristão era rejeitar as coisas que por vergonhosas se ocultam. E Paulo tinha uma postura de fazer o quê? De trazer estas coisas para a luz. Isso, né, é interessante, né? Naturalmente, eu creio que Paulo não era uma pessoa motivada pela briga, pela polêmica, pela acusação, pelo desejo de condenar ninguém ou qualquer pessoa e tal, mas que naturalmente percebia que se tais coisas não fossem trabalhadas dentro de um contexto do ministério, tais coisas iriam manchar a igreja de forma muito mais grave do que se essas coisas não viessem à luz para serem trabalhadas na luz, né? E etc. E Paulo diz assim, que para ele ser esse ministro que tem esse ministério, além de rejeitar as coisas que se ocultam por serem vergonhosas, ele precisaria ser uma pessoa que não anda com astúcia, que é todo o contexto do engano malicioso, né? Que é muito comum entre as pessoas que querem buscar vantagens econômicas e sociais e psicológicas em grupos gerais, assim, né? Em grupos de natureza geral. E na igreja não é diferente. Às vezes tem pessoas que buscam, né, questões financeiras e psicológicas, status social dentro de um ministério, não é verdade? E Paulo diz que não, que a gente não pode andar com essa astúcia. A gente tem que ser transparente, sincero, honesto, verdadeiro, em nenhum momento escondendo interesses ou objetivos. As questões têm que ser claras e têm que ser transparentes e têm que ser, de alguma maneira, cada vez mais claras, né? Mais verdadeiras. Então, o ministério é um lugar onde é um estado de espírito, um lugar no qual o cristão deve nunca andar em astúcia dentro do ministério particular. E ele fala de uma outra coisa interessante. O ministro, ele não adultera a palavra de Deus. E está aqui também uma tentação enorme dentro do mundo religioso, né? Adequar a palavra de Deus aos meus interesses e pregar a partir dos meus interesses. Então, por exemplo, quando sou confrontado com os meus pecados, posso adulterar a palavra de Deus e trazer sobre mim o estigma do ungido do Senhor. E agora ninguém pode falar nada a meu respeito porque eu sou ungido do Senhor, e o não tocar o ungido do Senhor agora é não falar mal de mim.
não há interpretação coerente do texto lá de 1 Samuel, 2 Samuel, etc., em relação a Davi e Saul. Não há interesse hermenêutico doutrinário sólido. O que há o interesse é de usar uma retórica a fim de se blindar de críticas. E isso é adulterar a palavra de Deus. E tantas pessoas seguem esse caminho, sem nenhuma indireta aqui, viu, pessoal? Claro que se a carapuça servir a quem estiver assistindo aí é uma outra questão, mas o ponto aqui é a gente ver, né, como que Paulo via o ministério. E então o ministério é rejeitar essas coisas vergonhosas, é não andar com astúcia, é não adulterar a palavra de Deus. E do lado positivo, o ministério é recomendar a si mesmo a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. A verdade é uma questão muito complicada da gente trabalhar, né? Manifestar a verdade é uma coisa muito complicada, né? Até porque a realidade, a verdade, inclui muitas coisas más e ruins, e ser portador, muitas vezes, de revelações más e ruins não é simples, não é fácil. Mas é a única forma da gente resolver problemas, né? É, primeiro de tudo, estabelecer os problemas. E Paulo entendia isso, e Paulo vivia isso, né? Entretanto, Paulo está falando aqui do ministério daquele que prega o evangelho, mas ele admite que talvez esse ministério ele ainda não é bem compreendido, né? E ele fala assim que se o nosso evangelho está encoberto, é para quem está indo para a perdição que isso está encoberto, né? Se as pessoas estão não conseguindo compreender que as coisas vergonhosas não podem ser ocultadas, que a gente não pode andar com astúcia, que a gente não pode adulterar a palavra de Deus, que a gente deve fazer as coisas com sinceridade, manifestando a verdade. Quem não entende isso, que é uma coisa simples e básica, não pode estar seguindo no caminho da verdade, só pode estar seguindo no caminho oposto. E se o evangelho está encoberto para estas pessoas, é para elas realmente, para quem está seguindo no caminho de perdição. Só que Paulo revela uma coisa assim bem pesada, sabe? Estas pessoas, elas estão nesta condição não por si mesmas ou em si mesmas, mas porque existe um Deus deste século que cegou o entendimento dos incrédulos. E aí se revela uma condição tenebrosa e diabólica, né? Em cima das pessoas que não conseguem entender a verdade, que não conseguem entender o ministério. E etc. É tudo bem complicado. E o objetivo da entidade maligna que cega o entendimento dos incrédulos é que a luz do evangelho, da glória de Cristo, a imagem de Deus, não resplandeça sobre essas pessoas. E aí você vê o objetivo mais diabólico diante da verdade mais divina. Eu queria me dedicar um pouquinho mais a falar sobre isso aqui. O evangelho da glória de Cristo, a imagem de Deus. Um dos mandamentos da lei de Deus diz: não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás, não darás culto, etc. E a ideia é que Deus não pode ser representado por uma imagem de escultura. E agora, aqui, existe uma imagem capaz de representar Deus. A imagem de Deus, ela existe. Ela não é uma escultura, uma imagem de escultura, mas ela existe. E esta imagem de Deus é a luz do evangelho da glória de Cristo. E a gente começa a pensar algumas coisas, né? Cristo como um ser vivo, Deus feito homem, um ser vivo, com uma mensagem que por um lado é bem negativa e por outro lado é bem positiva, é o Evangelho. Inicialmente o Evangelho é negativo, você tem pecado e tem que se arrepender. Eu tenho pecado e tenho que me arrepender. Posteriormente, esta imagem negativa ela fica pior. Para que a gente se arrependa e para que a gente seja salvo, é necessário que o inocente pague o preço de todo o pecado e todo o sofrimento da cruz e toda a maldade, a malícia, a vaidade, a injustiça, a agressividade, a podridão do diabo e dos homens lançados contra Cristo.
Isso é tudo extremamente pesado, né? Mas, diante do caráter e da identidade desta pessoa que assim sofre, e da sua ressurreição em especial, o evangelho que inicialmente é extremamente negativo se torna extremamente positivo, porque agora tem solução para o que é negativo. Inclusive, essa é uma das razões pelas quais não se oculta as coisas vergonhosas. Porque tem solução para as coisas vergonhosas. E a solução é o evangelho de Cristo. Tem perdão para quem peca. E aí, para dar não indireta, mas direta, por exemplo, existe perdão para um pastor que é visto em motel com uma prostituta. Amém. Naturalmente é necessário o arrependimento e ninguém vai ser o juiz do arrependimento sincero ou não sincero das pessoas, mas isso existe. E é por isso que não se oculta. Porque se pode resolver no Evangelho de Cristo a solução para isso e para qualquer outra coisa de pecado. E à luz deste Evangelho que resolve o problema não só do pastor específico, mas de todos os pastores e de todo mundo, de todas as pessoas da face da terra, é uma luz absolutamente imensa, gigantesca, gloriosa, maravilhosa, linda, que traz vida e vida com abundância, que traz paz, que traz perdão, que traz graça, que traz misericórdia, que justamente fundamenta todo esse ministério de Paulo e de cada um de nós, né? Então é porque esta luz existe que misericórdia nos foi feita. E porque misericórdia nos foi feita, temos o ministério. E porque temos um ministério de verdade, a gente vai rejeitar as coisas vergonhosas. A gente não vai andar com astúcia. A gente não vai adulterar a palavra de Deus. A gente vai recomendar a nós mesmos a consciência de todos os homens na presença de Deus pela manifestação da verdade. Se você não entende, ou se alguém não entende, isso está encoberto para quem está perdido, para quem está indo para a perdição. E o diabo está agindo nisso. Inclusive, nesse contexto, é talvez necessário reenfatizar a luz do Evangelho da glória de Cristo, a imagem de Deus. Perdão, amor, graça, paz, fluindo da cruz do Calvário em direção aos homens. E isto pode ser assim porque a nossa pregação não é a pregação de si mesmo. O Evangelho não é a pregação de que eu e a minha igreja somos perfeitos e venha para mim e para a minha igreja me dar dízimos e ofertas para que eu viva a minha vida dedicada ao meu Evangelho pregando a mim mesmo. Isso não é Evangelho, cara. Isso é Petrobras. Com Lula no comando, Dilma, Gabriele, Cerveró e toda a turminha aí que talvez você saiba de quem que eu estou falando. É isso. O Evangelho não é isso. Não pregamos a nós mesmos, mas pregamos a Cristo como Senhor e nós como servos por amor a Jesus. Quem entendeu isso, entendeu o ministério. O ministério da igreja não é pregar a respeito da igreja, de si mesma, para si mesma, louvando-se como mais ou menos o fariseu louvava a si mesmo, de si mesmo para si mesmo, né? Graças te dou porque não sou como os demais homens. Se a igreja, e aí naturalmente estou falando dentro de um contexto adventista, porque sou adventista, e se a igreja adventista vier com essa conversa, graças a Deus porque não somos como as demais igrejas, somos muito melhores, né, irmãos? Nosso orgulho será humilhado pela realidade. E nós, inclusive, quereremos não rejeitar a ocultação das coisas vergonhosas. Inclusive, vamos reclamar de quem revela as coisas vergonhosas. Não é verdade? E por quê? Porque a gente se tornou veículo de pregação de si mesmo. E aí a gente não pode revelar o mal que há em nós mesmos. Quando isso acontece, toda sorte de hipocrisia vai existir entre nós e vai ser acobertada entre nós, vai ser alimentada entre nós e o evangelho estará encoberto e nós seremos as pessoas que se perdem, nos quais o Deus deste mundo nos cegou o entendimento. Nós seremos os incrédulos. Mas nós não precisamos ser nada disso.
porque temos misericórdia, recebemos o ministério, e rejeitando as coisas vergonhosas e não andando em astúcia e não adulterando a palavra de Deus, o diabo não pode nos cegar à luz da glória do Evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus, que é o amor de Deus, a paz de Deus, a graça de Deus, o poder de Deus, a existência de Deus, a presença de Deus, a sabedoria de Deus, a soberania de Deus, a providência de Deus sobre a nossa vida. Porque esse Deus, ele diz, das trevas resplandecerá a luz, haja luz e houve luz. Esse mesmo Deus que criou o universo, ele resplandeceu no nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Deus, Cristo, Evangelho, glória, luz, consciência boa, presença de Deus, verdade, ministério, misericórdia, graça. Isso é o que é bonito nesse texto. Não simplesmente a poesia, não simplesmente o texto, mas o que está por detrás desse texto. Naturalmente, estas coisas a respeito das quais a gente fala da melhor forma possível, a gente não consegue expressar em palavras, como tudo isso aqui merece ser expresso em palavras. Como expressar em palavras a imagem de Deus? A luz do Evangelho da glória de Cristo. O Evangelho da glória de Deus. Assim como não é possível representar Deus numa imagem de escultura, não é possível representar na sua exata extensão da sua dignidade o Evangelho em palavras. Por isso a gente tenta da melhor forma possível. E só podemos fazer ainda isso que a gente faz movidos pelo Espírito. Porque recebemos misericórdia e recebemos o ministério. E eu me sinto muito privilegiado de ter recebido esta luz. Naturalmente, reconheço o pecado que há em mim, a cegueira que há em mim, os erros que existem em mim, naturalmente. Ou talvez, melhor dizendo, sobrenaturalmente. Reconheço. Reconheço porque é verdade. E neste reconhecimento da verdade, tudo aquilo que se diz de Paulo se diz de mim. Foi-me feito misericórdia e eu tenho ministério. E nada pode parar o meu ministério. E eu acho isso lindo e maravilhoso. Não, porque eu vou pregar a mim mesmo e o meu ego para aparecer aqui no YouTube para vocês. Não, eu estou pouco preocupado comigo mesmo e com o meu ego. Inclusive, se estivesse preocupado, poderia ter uma postura mais cuidadosa e mais política do que tenho, não é verdade? Mas não é o que me move. E, na verdade, a minha reflexão pessoal em relação a esse texto nem é exatamente o que eu quero que você pense em relação à sua reflexão pessoal. Mas o que eu gostaria de te dizer de verdade é que a luz do Evangelho da glória de Cristo resplandece nesse canal, porque ele está intencionado a resplandecer na sua vida. Isso é que é verdade. E na minha vida. E na vida de todos nós que não sejamos os incrédulos, que escondem as coisas vergonhosas, que andam na hipocrisia, que adulteram a palavra de Deus e que permitem que o diabo nos mantenha cativos. Nós não devemos ser essas pessoas. Portanto, o nosso único caminho é a sinceridade. Nosso único caminho é a verdade. Nosso único caminho é a misericórdia e o amor, e o resto é resto. Mas tudo isso não quer dizer que vamos viver o politicamente correto em relação aos discursos e às coisas e etc. Não. Muitas vezes porque amamos, porque queremos graça, porque queremos perdão, misericórdia, fé e salvação, é que temos que não ocultar as coisas vergonhosas. Temos que expor a hipocrisia e a maldade. Naturalmente dentro do contexto sempre do desejo de redenção e salvação, que é o que eu quero para mim, para você e para todo ser humano na face da terra, sem exceção. Um abraço para você.